Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 12 de julho de 2017. Triste realidade, parte 1. Além dos jogos perigosos, a internet se torna ambiente fértil para o bullying. 1/3 de crianças e adolescentes brasileiros já presenciou alguém ser discriminado na rede, mostra a pesquisa TIC Online. As ofensas pela cor ou raça lideram 23%, seguidas pela aparência física 13%, por gostar de pessoas do mesmo sexo 10%, por ser pobre 8%, pela religião 7% e por não usar roupas da moda 7%. Testemunhas do preconceito, 6% dos jovens também disseram que já foram alvo de algum tipo de insulto online, percentual que equivale a 1,5 milhão de pessoas. Os adolescentes nascidos depois de 1997 já cresceram acessando todas as novas tecnologias e não conseguem perceber o mundo sem elas. Já os pais que viveram metade ou mais das vidas sem esses equipamentos, na maioria das vezes, não têm noção dos perigos digitais, porque na época deles perigoso era subir em árvores ou andar de bicicleta. A cada dia fica mais evidente a influência da mídia, especialmente da televisão e das redes sociais, na vida e na formação das crianças e adolescentes. O problema é que grande parte das vezes essa rede de informações não é supervisionada, monitorada ou verificada, ou seja, a falta da família. Quanto às mídias eletrônicas, um dos problemas está na dificuldade de separar o que é verídico do que é fictício, o que é útil do que é descartável, o que pode ser considerado censura e o que pode expressar uma manifestação de cidadania. O conteúdo não é controlado e nem analisado, tornando os adolescentes vulneráveis a todos os tipos de mensagens. Em um ambiente de avalanche de informação e múltiplas telas, os pais sofrem com o impacto da revolução digital. Passam o dia no trabalho e chegam à noite com a sensação de que não conseguiram terminar as tarefas. Assim, vão para casa e continuam conectados em gadgets. Como as crianças e adolescentes aprendem pelos exemplos, então ao chegar em casa e ficar olhando o e-mail ou o WhatsApp, os pais estão ensinando os filhos a passar mais tempo usando essas tecnologias também. Sem conexão real, é difícil conquistar confiança. Nesta primeira crônica vamos analisar o problema inicial que é o bullying, que é uma das formas de vamos abordar uma das formas de assédio moral, o bullying escolar, prática cada vez mais frequente nas escolas, e que vem causando grandes transtornos nas vidas das vítimas desse processo. A prática de bullying começou a ser pesquisada há cerca de 10 anos na Europa, quando descobriram que essa forma de violência estava por trás de muitas tentativas de suicídios de adolescentes. Não temos a pretensão de esgotar o tema, mas apenas e sobretudo lançar um pouco de luz num assunto tão importante, e alertar para esta prática tão desumana da nossa sociedade. Não resta dúvida que o mundo atual encontra-se enfermo, e a ética está abandonada por grande parte da população, resultando em comportamentos cuja tônica é o egoísmo. Trata-se de forma de exclusão escolar e por extensão social, perversa e cruel, já que, normalmente, colegas de escola frequentam muitas vezes os mesmos lugares, tais como cursinhos de inglês, academias de ginástica, shopping centers e festinhas, estando em contato certamente grande parte do dia, inclusive fora das escolas. Allan Kardec questiona no Livro dos Espíritos, pergunta 754. A crueldade não derivará da carência de senso moral?
A resposta dos espíritos é dize da falta de desenvolvimento do senso moral, não digas da carência, porquanto o senso moral existe, como princípio, em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como o princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. Allan Kardec publica seu comentário em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolvem-se, conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis as circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza o das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Gostaríamos de lembrar como aprendemos na doutrina espírita, que nada acontece por acaso, e sendo assim tudo na vida encerra um ensinamento e, portanto, concorre para o nosso crescimento. Dentro desta visão, as crianças que sofrem esta prática de assédio moral, podem estar passando por um processo de aprendizado, que as impeça de se comportarem desta forma com os outros no futuro, e ao mesmo tempo, podem estar sendo incentivadas à humildade, solidariedade, práticas das quais poderiam estar se afastando lentamente, em razão do mundo atual mostrar-se muito egoísta, cruel e algumas vezes prepotente, onde a imoralidade e a falta de ética são coisas corriqueiras. O espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia no livro Filosofia Espírita volume 15, esclarece sobre a crueldade que ainda existe em todos nós. A crueldade não é praticada por carência do senso moral, pois ele existe como germe divino na intimidade da alma. São os talentos descritos pelo Evangelho de Jesus, são os valores da vida depositados por Deus no coração humano e espiritual, que obedecem ao progresso. O tempo dotá-lo-á de força para o seu despertamento passo a passo. Não há carência das coisas divinas, pelo contrário, elas existem em abundância em tudo o que Deus fez. É bom que compreendamos a necessidade de despertarmos cada vez mais para a luz do entendimento, em todos os aspectos do viver. O senso moral nos homens primitivos se encontra dormindo ou dominado pela ferocidade. Quando ela enfraquecer, o dom divino começará a se aflorar no coração como flor de luz, exalando o perfume da paz e do amor. Quem dorme, não participa do que se processa em torno de si. No entanto, quem acorda passa a viver e interferir no que observa. O tempo, como sendo as mãos de Deus, tem o poder de acordar as forças divinas dentro das criaturas. Isto não é esquema dos homens, é programa de Deus. Todos os povos têm o senso moral, mesmo os primitivos. No entanto, nestes últimos, ele é dominado pelo ambiente agressivo dos instintos inferiores, pelas paixões materiais, pelo interesse de coisas passageiras. Não podemos entender que se deva eliminar o perverso, porque também nós passamos por essa fase. Esse senso moral que existe em todos, no amanhã fará deles homens bons e justos. Como querer destruir as crianças por lhes faltar a educação que possui o adulto? É falta mais grave, porque o adulto deve conhecer a lei da evolução gradativa, e já viveu bastante, adquirindo o poder de respeitar aos que estão na mesma estrada, à procura de crescimento. A desumanidade de certas criaturas é a ignorância, por não saberem que elas não podem viver bem sem o seu próximo. Tudo que um homem precisa para viver bem, tem a marca de mãos que quase sempre ele mesmo não conhece. Nós precisamos dos outros, e os outros de nós. A humanidade é como os elos de uma grande corrente universal, onde Deus faz circular a energia de vida, que dá vida a todos.
Viver egoisticamente é isolar-se dos grandes benefícios doados pelo Senhor. O senso moral existe até no homem mais primitivo. Ele se encontra como o princípio do perfume no germe da flor. A qualquer momento, desabrocha como sendo a luz de quem se encontra nas trevas. Todas as faculdades se encontram latentes no homem, e quando elas começam a desabrochar, os instintos inferiores passam à decadência até desaparecerem em favor da educação espiritual. Esses dons, desabrochando no espírito, tornam-no felizes pela multiplicação dos valores da vida maior. Lucas, no capítulo 9, versículo 17, assim se refere à multiplicação dos pães. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. O que faz multiplicar em nós os valores eternos é a força dos talentos que acordaram em nossos corações, e quando os acordamos, tudo de bom se multiplica para a nossa felicidade e bem-estar dos outros. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de julho, por Feijão.